Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o Todo-Poderoso que habita em nós. O Senhor vive e reina para todo sempre. Nós estamos na Tua presença, Pai, levantando mãos santas, te adorando e te reverenciando nessa noite, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, com a expectativa do nosso coração. Eu creio que o Senhor vai fazer milagres, prodígios e maravilhas, através da explanação da sua palavra. A tua palavra é viva e eficaz, Pai. Obrigado pelo milagre da salvação, obrigado pela provisão divina, aleluia, saúde divina do alto da cabeça à planta dos nossos pés. Obrigado, Pai, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Esse é o motivo da nossa alegria. O Senhor é fiel, o Senhor é bom e nunca vai mudar, e nada nos separa desse teu amor grande e poderoso, El Shaddai. Em nome de Jesus nós te bendizemos, Pai. Amém e amém. Aleluia. Você pode sentar, querido, querida. Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão bem? Eu sei que alguns ainda estão em ritmos de férias, né, em ritmo de festa, mas amados, quem está com frio aqui? Eu estou com calor. Estou com 2 camisas, mas se preocupa não, se ficar muito gelado pode aliviar aí para o pessoal, botando um pouquinho de calor, só um pouquinho. Enquanto não tiver 1 metro de neve aqui, não está bom para mim não. Amém, amados? Estou vendo aqui a irmã da irmã Eliane, né? Seja bem-vinda, viu? E a segurança dela aí do lado. Isso mesmo. Cresceu. Muito, muito mesmo. Deus te abençoe. Sejam bem-vindas, viu? Glória a Deus. Mas pela manhã a gente estava falando no novo do Senhor. E eu creio que hoje à noite a gente vai dar continuidade àquilo que Deus tem separado no meu coração para esse final de ano, amados. A gente dá uma despertada, uma acordada. Eu sei que muitas coisas aconteceram, foi preciso correr muito em algumas coisas, mas depois a gente dá uma desacelerada, é ou não é? Está chegando final de ano, fim de temporada, alguns atletas, né, de fim de temporada estão entrando já em férias, mas amados, fica ligado nas coisas dos céus, os céus nunca tiram férias, o céu sempre está no mesmo ritmo, no mesmo movimento, nada contra você se planejar e nesse final de ano ter a sua parte de descanso, amém? É lícito e é justo, você pode dizer isso? É lícito e é justo. Que Deus abençoe você se assim puder. Amados, vá em frente, curta, vá descansar. Esse é um tempo que Deus preparou para você também. Mas saiba disso, os céus nunca param. O reino de Deus, ele está precisando de trabalhadores. Quem vai? Vou perguntar de novo. Quem vai? Amém, amados. Seja você de férias ou trabalhando no seu dia a dia, Deus pode contar com você, sim ou não? E Ele quer contar com você. Amados, veja só, em Salmos, capítulo 68, versículo 6, a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário more em família. Tira os cativos e coloca para a prosperidade. Salmo 68, verso 6. Almeida. Isso. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a posteridade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Diga, não é a minha história essa de esterilidade. A esterilidade, tá? Porque você habita em família. Você foi tirado do cativeiro para a prosperidade, amém? Cristo nos libertou e verdadeiramente somos livres. Você pode dizer isso? Eu sou livre. Diga, eu sou o povo mais feliz dessa terra. Diga, eu sou próspero. Eu sou abençoado. Por onde eu vou, bondade e misericórdia me acompanham. Todos os dias, a todo momento, graça e favor de Deus. Porque eu faço parte da família dele. Cristo nos inseriu nessa posição. Amém? E não pensa menos do que isso. Se eu posso te dar um conselho, não desista do que Deus quis para você.
Não desacelere o que Deus está acelerando na sua vida. Não pare nem pule os processos que Deus te colocou. Se prepara, porque eu vou dizer assim, essa situação contrária está causando músculos em você. Você vai crescer, você vai avançar e você não vai morrer no deserto. O deserto é local para a gente aprender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe, amados, eu quis falar sobre família de Deus, porque eu vi os textos, eu amo essa reflexão sobre Cristo Jesus. E, amados, Jesus é o nosso exemplo. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados, mas deveríamos ter um exemplo, amém? O exemplo foi Cristo aqui na terra, como o homem Jesus, vivendo como uma pessoa comum, sendo mais um na humanidade. Talvez o nome o leve a ser um Bill de João, um Zé de Tonho, um Jesusinho de Zezinho, parecendo comum, mas o lado humano de Cristo mostrou para mim e para você que é capaz a humanidade viver sob os cuidados de Deus plenamente. Mostrou que Deus intervém sim na história da humanidade, trazendo o sobrenatural, trazendo a provisão do El Shaddai, do Todo-Poderoso, do Jeová Jireh, fazendo com que você deixe de ser sozinho e faça parte de um todo. Quem está compreendendo isso aqui? Jesus, homem, parecia ser comum, mas ele era a expressão da vontade de Deus para a humanidade. Ele era literalmente o que Deus queria para mim e para você. Alguém já pregou sobre isso? Eu acho que o apóstolo Ebenezer. Amém. Que Deus o abençoe. O apóstolo da IABV. Mas eu estou falando do apóstolo Eliezer Rodrigues. Ele falando sobre ambiente que você reconhece como a presença. O ambiente que você honra é um ambiente que vai te trazer resultados. Mas olha só, Adão errou no paraíso. Com toda a suficiência, com toda a provisão, com tudo necessário para ele dar certo, e decidiu errar. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que mesmo no dia da tentação, quando o Espírito Santo veio sobre ele, fez questão de levar ele para o deserto, para ele ser tentado na humanidade dele. Para que o orgulho dele fosse testado. Para que a soberba da vida chegasse a ele. A soberba dos olhos, aliás, como é que diz? É a soberba da vida, concupiscência da carne. A soberba da vida é literalmente posições, tutu, grana. O diabo chegou para ele e mexeu na identidade dele, dizendo, se tu és. Ele tinha acabado de ouvir a voz que vinha dos céus. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E o diabo, a primeira tentação é saber, tu tens certeza disso? Tu tens certeza que tu foi inserido na família de Deus? Tu é um homem. Tu precisou ser batizado com o batismo do arrependimento dos pecadores. Como é que tu é filho de Deus? Tu é filho de Adão. Mas Deus colocou algo em Cristo para mim e para você, como uma referência poderosa, a palavra que está junto de nós, que está diante dos nossos olhos, que está na nossa boca e no nosso coração. Essa é a palavra da fé. Jesus citou Deuteronômio, mas eu e você podemos citar Deuteronômio e Romanos. A palavra está junto de nós. Essa é a palavra da fé que nós cremos. A palavra que não se aparta dos nossos olhos. Ela é a suficiência de Deus para mim e para você. Eu esperava um amém nesse lugar. Sabe por quê? A palavra de Deus que veio e se tornou carne mostrou em seus atos que é possível a humanidade praticar o que a palavra diz. Jesus, a palavra viva, o Logos de Deus, se tornou carne e virou rema. E se tornou uma palavra andando, uma palavra agindo, uma palavra trazendo resultados
para a família de Deus. O unigênito do Pai se tornou primogênito para a glória de Deus Pai. Para que eu e você conseguíssemos seguir os seus passos e andar como Ele andou. O apóstolo Pedro diz que aquele que diz que ama ao Senhor deve andar como Ele andou. Como foi que Jesus andou? Fazendo o bem por toda parte. Porque Ele foi ungido com o Espírito Santo. Vê se casa alguma coisa com você. Quem é ungido pelo Espírito Santo aqui? Então, se você é ungido pelo Espírito Santo, você pode sair por toda parte, fazendo o bem, porque Deus é com você. Porque Deus te ungiu com o mesmo Espírito, que era sem medida para Jesus, e Ele se manifesta através da fé. O homem Jesus precisou crer que aquelas profecias que foram ditas a respeito dele, se cumpririam. Que Ele para isto nasceu, e para isto Ele veio ao mundo. Para cumprir as palavras que foram ditas a Ele. E eu e você, somos um acaso da história? Ou fomos contados nas cartas de Deus como algo útil, como alguém que vai fazer a diferença, como alguém que vai gerar um legado? Pense sobre isso. Deus não colocou você na família para ser mais um número. Deus colocou você na família porque Ele conta com o potencial que está dentro de você. Porque Ele mesmo colocou esse potencial. O potencial de ser o melhor vendedor, o melhor gerente, o melhor encarregada, a melhor esposa, o melhor marido, o melhor filho. Mas também o melhor de Deus aqui para a terra. Efésios, capítulo 2. Pense muito sobre isso. Reverbere isso no seu coração a respeito da sua casa, da sua família. Sabe, as famílias reais, elas sempre têm um brasão, um escudo que defendem, uma representação da sua família. Qual é o escudo que você tem? Deus é o meu escudo, a minha fortaleza. O representante, o símbolo que representa Jesus Cristo. Cristo em nós. Esse é o escudo da família. Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Você não é um estranho a Deus. Então se aproxime com ousadia, porque Ele é seu Pai. Amém? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois o quê? Você está aí? Eu preciso que você me dê esse feedback. Mas vós sois o quê? Família de Deus. Sabe, amados, eu tenho certeza que quem é pai e mãe aqui, quem tem um irmão muito chegado, não vai deixar algo de errado acontecer com esse parente seu, porque um valentão se levantou na rua. Não vai deixar teu filho pequeno entrar numa confusão de rua onde um homem pode bater nele. Você vai defender. Você vai se interpor. Mesma coisa é isso que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Jesus falando sobre o reino que se dividisse, não resistiria, não subsistiria, mas Ele diz que expulsava os demônios pelo Espírito de Deus. E os fariseus estavam dizendo que Ele estava expulsando pelo maioral dos demônios. E Ele dá uma lição ali, que se Ele tivesse como Beelzebu contra Beelzebu, Beelzebu não resistiria, porque o reino dividido. Mas Jesus, Ele estava fazendo o que via o Pai fazer. Ele falava o que ouvia o Pai falar, e Ele agia exatamente como o Pai queria. Isso quer dizer que quando Ele nos incluiu na história, Ele fez exatamente o que Deus queria. Atrair para si muitos filhos. Atrair para si vidas cheias de problemas, mas que Ele solucionaria. Que Ele mudaria a história. Amém? Deus é bom. E Ele é fiel. E Ele nos aliançou, Ele nos aproximou e nos deu um nome. O nome do próprio Jesus hoje
está ali, atrelado à sua vida. O nome que está acima de todo nome. O brasão da família. O exemplo, o escudo, a realeza. Tudo isso veio por meio de Cristo. E você faz parte disso. Você faz parte dessa história, dessa família. Deus não te deixou só, nem te desamparou. Muito pelo contrário. Quando Jesus foi aos céus, Ele mandou um igual a Ele. Mandou o substituto perfeito, chamado Espírito Santo. E esse tempo, nessa dispensação, é a dispensação da maior glória, ou da glória maior. Quando eu e você fomos inseridos na família de Deus, por meio de Cristo, nós entramos numa dispensação onde as coisas maiores estavam para acontecer. Porque o homem Jesus estava limitado à sua vizinhança. O homem Jesus estava limitado à sua aldeia de nascimento, às aldeias vizinhas, e até o fim do ministério dele, aqueles que podiam tocar nele, aqueles que podiam ouvir dele, aqueles que podiam chegar perto dele. Mas na dispensação do Espírito Santo, a multiplicação dos filhos de Deus, deu uma capacidade de alcance maior a Deus. Em todos os lugares da terra, tem alguém que fala do nome de Deus. Em todos os espaços tem um filho de Deus orando nesse momento por alguém. Em todas as igrejas eu creio que a palavra de Deus está sendo pregada nesse momento. Por causa de um. A pessoa do Espírito Santo, que trouxe a glória maior para mim e para você, para demonstrar o poder de pertencer. O poder de ser de alguém. O poder de ser a propriedade exclusiva de alguém, onde o maligno não toca. Diga, na minha vida, o maligno não toca. Diga, na minha vida, não vale maldição. Diga, na minha vida, não vale nenhuma arma forjada. Porque o Senhor é o meu escudo. Ele sempre está à minha direita. E Ele me guia com seu braço forte. Aleluia! Ele é bom demais. Oh, amados, é sempre bom a gente ouvir que temos um pai desse jeito. Um pai que se levanta quando um filho é afrontado. Um pai que responde com a autoridade dele mesmo, com zelo e cuidado, para que seus filhos deem certo. Sabe, eu tenho certeza que se você assim o pudesse, pagaria os melhores profissionais para ensinar a teus filhos. Se você tivesse o dinheiro para bancar, você bancaria Harvard para teu filho. Para que ele começasse a aprender lá, e depois fosse lecionar lá, e depois viver a vida dele plena. Quem acredita assim? Se tivesse, daria todas as condições para teu filho dar certo. Quem acredita que Jesus já fez isso? Que Deus enviando Jesus, Ele investiu tudo o que Ele tinha para você dar certo. Que Deus enviando Jesus fez o melhor para mim e para você. Para que nós fôssemos incluídos nos projetos que dão certo. Diga, eu sou um projeto que dá certo. Amém? Nós somos o projeto de salvação de Deus, o alvo da salvação fomos nós. Alvo das promessas em Cristo, para se cumprir a vontade do Pai. Aleluia, e hoje temos a pessoa do próprio Deus habitando em nós, nos ensinando, nos guiando, nos mostrando o poder da vida indissolúvel do próprio Deus. A lei de vida que opera em mim e em você, é o que nos identifica, que nos fala no nosso espírito, dá um testemunho junto com Ele, de que temos um Pai. A pessoa do Espírito Santo é o selo da promessa de que um dia vai ter uma reunião de família. Um dia a gente vai para o casamento do nosso irmão mais velho. Vai ser uma festa maravilhosa. Você vai participar das bodas do Cordeiro, sim ou não? Quem não vai aqui? Todo mundo vai? Passaporte pago? Viagem já marcada? Está marcada, amados, a gente só não sabe quando é. Mas já está lá no calendário de Deus. No coração de Deus já está tudo certo.
Eu vou, você vai? Essa reunião familiar você não pode perder. Nesse dia nós precisamos estar com vestes alvas, limpas, sem máculas, cuidando aqui, para que quando chegarmos lá, termos o direito de sentar à mesa do noivo, participar das bodas do Cordeiro, sem nenhuma restrição, porque nós somos da família de Deus. Sabe, Deus tem zelo por mim e por você, como um marido recém-casado, cuida da sua esposa. Deus zela por mim e por você. A palavra diz que Ele arde em ciúmes por mim e por você. Mas não é um ciúme doentio como o sentimento humano de posse irascível, de posse, sendo aquela pessoa possessiva que não dá nem tempo de você respirar, te dominando, te prendendo, te sufocando. Não, o zelo de Deus é para te dar mais ares de saúde, mais ares de vida, mais proteção, mais provisão. Por isso Deus nos colocou na sua família. Sabe, o diabo, ele tem seus adoradores, sim ou não? Tem. Tem alguns que ainda atinam para adorar essa coisa que quer matar, roubar e destruir. Mas eu creio, como nós, igreja, família de Deus, vamos ser luz e sal, vamos conseguir levar a luz do Evangelho, brilhar a face de Cristo para essas pessoas, saírem da adoração, da potestade do ar, para receber o Deus, dono do universo, por meio de Cristo Jesus, e serem libertos da cegueira espiritual. Mas, amados, olha bem para isso. Pessoas até agora, nesse momento, podem estar investindo coisas e valores e vidas, sangue, para adorar alguém que só vai prejudicar. Enquanto às vezes eu me canso, eu vou me colocar, tá? Eu me canso de adorar o Deus que me deu um nome, que me deu vestes de louvor, que me deu justiça e saúde divina, me deu salvação plena e certeza de ir para o céu, por causa de qualquer coisa. Não seja assim na sua vida. Não seja algo natural que te afaste do sobrenatural de Deus. Não seja homem, porque a palavra já diz em Romanos, né? Nem espada, nem fome, nem nudez, nem nada que possa estar aqui ou no porvir, vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem sou eu e quem é você para se separar de Deus quando Ele quer estar andando junto? Eu prefiro colar com o líder. Eu prefiro chegar junto dele e ser mais parecido com ele. Sabe, eu não sei se você tem notado a mera semelhança. Tiago é minha cara. Eu me lembro, só que agora está barbudo, né? Mas eu me lembro, o Tiago não tinha nem 3 anos. A gente botou uma porteirinha em casa, pensando que ele não saberia abrir o ferrolho. Eu trabalhava à noite e Neide tinha passado a madrugada toda cuidando desse camarada. E quando cheguei em casa, deitamos os dois. Aliás, os 3. Me acordei com a minha mãe batendo na porta, devolvendo o Tiago com uma garrafa de Coca-Cola na mão, que um amigo que jogava bola comigo na praça, veio devolver ele da rua. Porque o camarada olhou para ele e me viu nele. E disse, esse menino é de Cláudio, eu vou devolver. E minha mãe foi me acordar para devolver ele em casa, que a gente nem viu ele saindo. Olha o que Jesus fez comigo e com você. Nos pegou perdidos no meio do mundo, no meio de situações da vida. Olhou para nós e disse, ele parece com meu pai. Eu vou devolver. Antes que o diabo te sequestrasse, te fizesse uma desgraça, Jesus entrou na tua história, foi teu resgatador e te devolveu para o Pai. Hoje, agora, você tem nome, sobrenome, endereço e destino certo. Uma herança incorruptível junto com todos os santos. Tiago ainda vai receber a herança dele. Ah, meu pai.
Mas Jesus já providenciou isso para mim e para você. É certeza. Eu contei algo tão simples, amado. Olha o que Jesus fez comigo e com você. Mudou a história da nossa vida. Nós éramos algumas coisas antes de Cristo e hoje somos filhos de Deus depois de Cristo. Hoje temos uma herança, uma participação no reino de Deus que é poderosa. Eu sei que Deus tem levantado pessoas aqui com um propósito e com um chamado. Se prepara para você pegar a identidade de filho primeiro, para depois você viver seu chamado. Porque se o chamado for maior do que tua identidade, você vai se perder. Holofotes cegam. Eu me lembro de algumas vezes estar tocando contrária a uma luz que estava vindo do palco, e eu tinha que ler a letra, e aquele flash me cegava, eu perdia a letra, perdia a noção de onde estava. Não seja assim com você. Deixe Deus iluminar o caminho, e Ele vai te colocar no lugar certo, porque Ele tem um propósito com você na sua família. O propósito de Deus para mim e para você na família dele é que cada um se encaixe. Ninguém está correndo a carreira de ninguém. Todos fomos chamados para correr uma carreira com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, sabendo que ele já trilhou um caminho e deixou os passos marcando para a gente dar certo. Se ele consegue, a gente consegue. Vou dizer isso de novo, porque parece isso muito distante. Se Jesus conseguiu, e ele sim conseguiu, ele deixou o caminho aberto para a humanidade entrar pelo mesmo caminho. De fato, ele é o caminho. Quer dar certo? Segue ele. Quer dar no destino correto de sucesso? Segue os passos de Cristo. Sabe, ele é o melhor exemplo de sucesso empresarial. É o melhor exemplo de gerenciamento humano. É o melhor exemplo de dominância sobre seus sentimentos. Ele é o melhor exemplo de humildade sobre holofotes. Ele foi a pessoa mais importante da casa dele. Era a pessoa mais importante que estava vivendo na terra naquele momento que ele estava vivendo como homem. E mesmo assim, era o mais humilde. O Senhor da glória servindo a homens que pela história e pela vida deles eram tratados por comuns. Ele nos fez ser mais caros do que o ouro. A excelência dele em nós faz com que o diabo tente todos os dias da vida dele nos parar, nos fazer desistir, nos fazer perder no meio do corpo de Cristo e dizer: ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me sente nesse ambiente. Você não está só. Toca na pessoa que está do teu lado e diz aí: você não está só. Você está comigo aqui. Agora diz para consolar mesmo: se você não me vê, saiba que Deus está aí com você. Aleluia, amados. A gente precisa dessas certezas. De vez em quando a gente precisa olhar para a palavra de Deus e dizer: eu pertenço à família de Deus. Realmente Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para que eu, crendo nele, fosse feito filho dele. A gente tem que revisitar o que a palavra diz a nosso respeito, porque o diabo está lançando um monte de ideologias aí, bombardeando mentes, bombardeando crianças, jovens, descaracterizando o que Deus colocou como identidade, desde a criação. Descaracterizando, trazendo uma desestruturação de hierarquias, onde Deus é algo ridículo de se ter, onde família é um projeto da sociedade. Não, família é um projeto de Deus, nasceu no coração de Deus, desde Gênesis, macho e fêmea os criou. Pastor, o senhor vai entrar nessa vereda? Vou. Para que você entenda a sua posição na família, você tem seu status dentro da casa de Deus.
Você tem a sua vida em Deus que te fez perfeito do jeito que você é. Vou dizer isso de novo para você se animar. Se você é mulher, Deus te fez perfeita como mulher. Se você é homem, Deus te fez perfeito como homem. Não perca a sua identidade, agora sim, de gênero. Mas você também tem algo de sobrenatural. Você é filho de Deus. Deus não tem confusão em si. Amém? Tratando de família, Deus sabe o que Ele fez com você. Deus sabe como Ele te projetou e para que Ele te projetou. Você é uma flecha na mão de Deus, sim ou não? Você se considera assim? Alguém que está na aljava do próprio Deus e que Ele vai lançar no tempo certo? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Isso não é para chamado não, pastor? Também pode ser para lançamento. Pode ser para um momento. Eu me lembro, já vi isso em Petrolina, mas vi logo no início em Zona Norte. Amados, aquela igreja não cresceu do acaso. A nossa igreja mãe, sede, né? Lá com o pastor Humberto e os pastores auxiliares. Amados, eu vi, antes daquela igreja ser grande como ela é, investindo em pessoas que não tinham nem carro. Eu me lembro de ter ido a um culto de jovem. Eu acho que era Adriano Amém e a esposa, que iam de bicicleta para a igreja. No dia que a gente chegou lá para assistir um culto, eu era de Boa Viagem, entrou o pessoal com aquelas divisórias, né, de tecido, empurrando no meio do salão da igreja, no meio do culto. Descobriu-se que aquilo que estava escondido era uma moto para o irmão. Tem um dia que Deus honra um filho e uma filha. Não fica chateado se ninguém ainda está contando com você aqui. Deus já contou faz tempo. E o relógio de Deus não se atrasa. Tem o dia que Deus honra. Tem um de repente de Deus que acontece e você vai ser notado na fileira. Vai ter o dia de você sair de trás das malhadas e ser honrado. E eu me lembro que eu gosto demais desse texto. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Se prepara, porque o desejo do rei é honrar. Vou dizer isso de novo. O desejo do rei é te honrar. Opa! Está chovendo dinheiro, isso é a igreja da prosperidade. Oh, Pai, se prepara porque Deus quer te surpreender esses dias. Eu não sei se esse final de ano te motiva a ter expectativas, mas, amados, aquilo que ainda não aconteceu, como o Neide falou de manhã, o relógio de Deus está tic-tac, 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 e o diabo está desesperado, porque ele não consegue parar isso. Vai correr e vai te alcançar, vai chegar em você. O favor e a graça de Deus que Ele prometeu para 2021 ainda pode acontecer. Quem tem fé no Senhor aqui? Que os sonhos e projetos dele jamais vão ser frustrados na sua vida. Porque você faz parte do que Deus quis. Porque você faz parte da família de Deus, Ele não vai te deixar abandonado. Ele fez questão de tirar o cativo para colocar na prosperidade. Próspero na alma, no espírito e no corpo. E por consequência, nos bens materiais. Nós somos uma igreja que crê dessa forma. Nós somos o povo da fé que declara aquilo que Deus fez por meio de Cristo para vivermos. Sim ou não? Eu tinha dito de manhã que a gente primeiro crê para depois ver. A gente tem que fazer isso, amados. A gente até que tem que começar a viver crendo, para depois começar a viver usufruindo. Amém? Nós temos que começar dessa forma, a vida em Cristo, é desse jeito. Nós começamos crendo e vamos vivendo, usufruindo o que a fé traz à existência. Espírito Santo, muito obrigado. O Espírito Santo me lembra
e lembra para você também que você já recebeu um nome que está acima de todo nome que se possa nomear. E ao declarar em fé esse nome, tudo tem que convergir para fazer o que esse nome está declarando para fazer. Por exemplo, se é relacionado à saúde, em nome de Jesus, que saúde divina venha sobre você. E a doença tem que se dobrar e sair. O espírito de enfermidade tem que bater em retirada e ir embora, porque ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. Nos céus, na terra e embaixo da terra. E esse nome é seu. Diga, esse nome me pertence por nascimento. Sabe, na história romana, na história do próprio Paulo, e as pessoas que chegavam perto de Paulo nos tempos de prisão dele, questionavam a ele porque ele dizia, ei, eu sou um cidadão romano. E teve um centurião que chegou para ele e disse, ei, eu paguei muito para ter esse título de cidadão romano. Você fez o que? Ele fez, eu sou de nascimento. Eu sou cidadão romano de nascimento numa província romana. E sabe, se valia muito naquela época a cidadania romana, porque era um cidadão do império e tinha seus privilégios debaixo da lei, mesmo sendo prisioneiro. Imagina você, que tem o status de cidadão dos céus, que tem o status de embaixador de Deus aqui na terra, representante do reino celestial. Como você está vivendo a altura desse seu chamamento? Amados, não é um púlpito que vai te identificar. O púlpito é consequência do chamado. Mas a tua identidade em Deus, isso é o que vale. Isso é o que funciona. Mas não se preocupe, aqui eu não estou para barrar ninguém, isso aqui é meu. Nem é. Você já viu que de vez em quando eu estou empurrando ele para longe, chutando ele para lá, já derrubei não sei quantas vezes. Eu quero rua. Eu quero vidas lá fora. Aqui dentro, a gente prima pela palavra e pela presença do Senhor. Amém? Se prepare para você, como representante dos céus, começar a fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Eu tenho esse alerta no meu coração, por isso que de vez em quando eu estou repetindo isso aqui. Se prepara, se prepara. É uma urgência no meu coração para algo que vai acontecer. Tem um rompimento chegando aí, amados. Tem um estouro de uma barragem que o diabo tentou segurar e eu sei que ele não tem muita qualidade no material dele. Essa barragem vai romper. E isso que está segurando vai ser retirado. Em nome de Jesus. E você vai viver aquilo que Deus chamou para você viver também aqui nessa igreja. Quem consegue sonhar os sonhos de Deus aqui? Eu vou te dar um segredo. Alinhe o seu coração para o que Deus está fazendo aqui. Alinhe seu coração com a visão da igreja local para que você seja projetado nesse sonho de Deus. Numa visão que é maior do que você mesmo. Numa situação onde o planejamento de Deus passa do seu orçamento. Mas passa também pelo seu orçamento. Amém? Se prepara. Mais uma vez. Tem coisas grandes chegando. Eu não vou cansar de repetir isso. Amados, presta bem atenção, em 2020 foi isso, aquela profecia do pastor Humberto sobre recomeço. Foi exatamente 2020. Na virada de 2019 para 2020. A gente esperava algo grande chegando. Aí ele vem com uma profecia de recomeço. Mas como recomeçaria se não parasse? Lockdown para todo lado. Coisas fechadas, igrejas fechadas, empresas fechadas. Ninguém saía, todo mundo sem saber falar nada, sem fazer nada. Médico não sabia resolver nada. Não tinha remédio, não tinha nada. Todo mundo trancado, fica em casa. Usa álcool, usa sabão. Até hoje ninguém sabe se mata com sabão ou dá uma borrifada de álcool. Se toma vacina e tem uma variante. Precisávamos ouvir da parte do Espírito Santo sobre recomeços. Para que os fundamentos fossem visitados ou revisitados. Para que na certeza de que estávamos estabelecidos na palavra, pudéssemos crescer o crescimento vindo de Deus.
não da força do braço, não do conhecimento humano, mas do conhecimento de Deus. Sabe, amados, eu ficava procurando, meu Deus, recomeço de quê? A igreja vai parar, vai abrir, vai fechar, o que é que está acontecendo? Aceleração, propósito de revisitação da parte de Deus. Amados, foi o tempo que as igrejas fecharam, as portas fecharam, ainda estamos vivendo esse período de pandemia, né? Mas tem algo de Deus acontecendo. Você está suprido, você está provido, você está guardado, está com vida até aqui. Alguém até pegou esse vírus, mas não passou mal. Alguns foram até sentiram alguns sintomas, mas foram restabelecidos. Hoje você tem a imunidade celestial funcionando a seu favor, porque você faz parte da família de Deus. E sabe, amados, tem coisas grandes na família de Deus por acontecer, e Deus quer contar comigo e com você. Deus quer contar com o povo de Vitória, principalmente do Verbo da Vida, sendo milionários. Coisa estranha, né? Não, amados, não. Deus quer coisas grandes, projetos maravilhosos aqui nessa cidade, por meio da tua vida. Sabe, Samuel, quando foi dado pela sua mãe lá para Eli, né, para ficar no templo, ele não tinha noção de que ele seria a voz que ele foi. Ele nem sabia, eu acho, que até chorou no dia que a mãe dele deixou lá, né? Fica aí, menino. Assim que foi desmamado, vê só a coisa. Cuidou do menino até ele ser desmamado e entregou para o sacerdote. Um sacerdote que nem via, nem ouvia mais a voz de Deus. Foi preciso ele ser educado naquele local onde não se ouvia, nem se via mais a manifestação da voz de Deus, para ouvir a voz de Deus e ser a voz de Deus para uma nação que estava surda e cega da voz espiritual. Quem sabe você não é o próximo Samuel da fileira? Quem sabe você não vai ser aquele que vai ouvir a voz de Deus e vai fazer acontecer onde você pode passar? E aqui eu não estou dizendo que os profetas daqui estão ficando surdos, estão ficando cegos. Não, eu estou dizendo que Deus vai te levantar de uma maneira diferenciada. De uma maneira que só você poderia ser levantado. Só você, na sua posição, na sua casa, na sua razão social, no seu nível, poderia se mover. Tem alguém que você fala que eu não consigo alcançar. Tem alguém que você consegue tocar e eu não consigo. E por você estar inserido no projeto Família de Deus, e o projeto dele é abrangente. Tem espaço. Tem vagas. E você vai alcançar. Você vai investir. Amados, no céu não tem casa da moeda. Quem dera eu tivesse. Quantas vezes eu orei para fazer chover dinheiro do céu? Acho que o máximo que conseguiram fazer foi o desenho, né? Chuva de hambúrgueres. Mas dinheiro do céu não chove. Não cai isso dos céus. Mas está aqui na terra. E tem uma palavra que diz que o ímpio acumula riquezas para o justo. E tantos já falaram a respeito disso, e eu estou vendo o mover de Deus para esse lado. Um tempo de transferências de riquezas. Por causa da inteligência do céu funcionando em você. Deus não vai botar uma arma em alguém e dizer, perdeu, passa para o meu filho. Não, não é isso não. Deus vai te dar a ideia que ninguém tem. Deus vai abrir a luz aos seus olhinhos. E você vai perceber, no meio da poeira, ouro. Vou dizer assim, no lixão, você vai perceber algo reciclável, para se ter um lucro. Quem recebe isso aqui? Deus conta com você. Deus conta com a sua generosidade para fazer o projeto dele acontecer nessa cidade. Eu vou dizer mais uma vez sobre o culto aí fora. Amados, como foi bom. Até André correu. Está gravado isso aí.
A criançada ali dançou, rodou, foi bênção demais, amados. A eclésia foi chamada literalmente para ir para fora. Você viu que os vizinhos no final do culto, estava quase todo mundo olhando? No início estava todo mundo trancado, acho que até dizendo, ih, esses crentes vão fazer zoada aí. Vai atrapalhar minha novela. Mas terminou todo mundo de porta aberta assistindo o culto. Sabe, amados, tem coisas de Deus por acontecer aqui e você faz parte desse projeto. Você faz parte do plano de Deus para alcançar essa cidade. 140 mil, é isso, Gabriel? O último censo? Está entendendo isso? A gente não tem nem 1/10 desse povo aqui na igreja. Já imaginou você funcionando em cada bairro? Porque você faz parte da família de Deus, Deus projetando o favor e a graça para outras famílias. Se prepara para a tua casa ter um verbo no lar, para você chamar seus vizinhos e pregar essa palavra que te libertou. Aquele endemoniado, né, gadareno, era impossível passar por ele quando ele estava cheio de demônio. Ele destruía as pessoas, espantava as pessoas, espancava, ele só andava nu, sujo, era um bicho, literalmente. Mas quando Jesus entrou na história dele, mudou a história da vida dele, ao ponto dele desejar seguir Jesus e deixar tudo para trás. Mas Jesus disse, ei, volta para os teus e conta a bondade e a misericórdia de Deus como te transformou. E sabe, amados, Decápolis, né? 10 cidades foram impactadas pelo testemunho de um homem ex-endemoniado. A Bíblia não fala o nome dele, né? Mas esse homem, mesmo sem um título, sem uma identidade, que dissesse que ele era apóstolo, mas ele se tornou discípulo, levou o evangelho da salvação e libertação para 10 cidades. O testemunho dele entrou para os anais do livro da vida, que é a palavra de Deus, por causa da vontade de que Deus teve um projeto com ele, de um encontro de alguém disponível. Jesus podia ter também perdido esse tempo, né? Que antes da mudança para o outro lado, veio aquela tempestadezinha, um desarranjo no meio do caminho. Mas graças a Deus que Jesus nunca desistiu de mim nem de você. Nem nunca desistiu de ninguém. E Ele conta comigo e com você para tocar na pessoa que está lá distante, ou tão próximo do teu lado, para dizer, ei, Deus tem um plano na tua vida. Ei, Jesus te ama tanto, que Ele projetou um futuro para você. Ei, conta comigo. Seja um abraço, seja uma oferta financeira mesmo, seja um falar, seja um toque diferenciado. Foi para isso que eu e você fomos inseridos na família de Deus, para não estarmos mais só, mas também para não deixar ninguém andar sozinho. Amém? Aleluia, que tempo maravilhoso. Já passou e eu nem vi. Aleluia. Cadê os milionários de Vitória aqui? Sabe, amados, parece que não é muito bem aceito falar de dinheiro na igreja, não sei se não é de bom tom, mas a palavra fala mais de dinheiro do que de salvação. Qualquer coisa, pergunta a Gabriel quantos versículos, ele deve ter decorado. A palavra fala mais de provisão do que do próprio Jesus, que é o ápice da palavra. Jesus é a manifestação perfeita de tudo que Deus queria. Mas a palavra fala mais de provisão, de dinheiro. Para quê? Para quando esse menino Jesus nascesse, tivesse a provisão dele. Para que o reino alcançasse mais pessoas. Mulheres serviram, né, ao propósito de Jesus, ao ministério de Jesus.
Sabe, amado, se prepara, mais uma vez isso chegando. Oh Deus, eu creio naquilo que o Senhor já colocou como projeto na vida de cada um dos meus irmãos, acontecendo, mas a visão do reino de Deus sendo estabelecida no coração de cada um de nós. Vai chegar a provisão na sua mão, amados, que é semente para o que semeia, não pão para o que tem fome. Vai chegar o seu pão, não vai faltar, porque o Senhor é o El Shaddai, o Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão, porque Ele é nosso pastor, nada vai nos faltar, mas vai chegar na sua mão e você vai ter que identificar pelo Espírito, uma semente que vai trazer uma resposta para o teu futuro, que vai destravar coisas literalmente naturais, mas também sobrenatural, porque essa igreja precisa ir mais longe, que essa igreja precisa fazer projetos que só vai estar aqui no nosso meio, amado. Amém? Deus pode contar com você como um filho e filha amado. Deus pode contar com a tua generosidade, sabendo que Ele vai te acrescentar mais e mais. Só vai chegar o mais e mais quando a gente começa a fazer com o menos o que Ele tem projetado para a gente. Sendo fiel no pouco. Sendo fiel no pouco. Ele vai nos colocar sobre o muito. Quem crê nisso aqui? Fica de pé, em nome de Jesus. Está faltando menos de 1 minuto e 10 para a gente encerrar a palavra aqui. Eu espero que você tenha entendido que você saiu do cativeiro e foi colocado na prosperidade. Que você deixou de ser um ninguém sozinho, sem nome, e passou a participar da família de Deus. Você hoje tem uma identidade e tem um chamado. Você tem um propósito na vida. Quem tem aqui? Se prepara. Oh Deus. Cláudio, se prepara. Para ter um encontro com o teu Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Porque você nos inseriu nos teus projetos. Os teus projetos são grandiosos, Pai. São além da nossa capacidade humana. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós conhecemos no nosso natural. Porque o Senhor sabe do todo, nós só vemos o aqui, o agora, e o Senhor sabe do futuro, Pai. Eu creio, Senhor, despertando em nós, como pessoas que fazem parte da tua família, não membros inativos, mas parentes próximos, que sabem do sonho e desejo do teu coração, que conhecem a ti na intimidade, e desejam o mesmo desejo realizado que o teu, Pai. Obrigado pela provisão chegando na mão dos meus irmãos, e eles entendendo que o Senhor está fazendo essa transferência de riquezas, para que o propósito do teu reino seja cumprido, Pai. Eu creio, Pai, nesse final de ano, coisas acontecendo sobrenaturalmente, nomes sendo lembrados, portas sendo abertas diante dos meus irmãos e diante da igreja, Pai, favor e graça, para a multidão que está por vir, Pai, para o avivamento do Espírito e para que a estrutura local seja aprazível para aqueles novos que vão entrar no Teu reino, Pai. Obrigado pela capacidade que vem do alto, ferramentas sobrenaturais, Pai, para fazer acontecer. Em nome de Jesus eu oro, para que os nossos olhos espirituais estejam abertos para ver, os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para ouvir as direções pela Tua palavra que o Teu Espírito vai nos dar. E Pai, muito obrigado pela generosidade dos filhos de Deus, que vão entender o que é semente e o que é alimento, o que é para plantar e o que é para colher, Pai, segundo o propósito do Teu reino de crescimento e de avanço, em nome de Jesus. Amém e amém.